Eu prometo que eu não vou estragar a festa de ninguém com relação a essa nova decisão da Corte Constitucional Italiana em relação à cidadania italiana, mas eu preciso vir aqui falar com vocês do ponto de vista técnico dessa decisão e o que realmente ela representa agora para os descendentes que estão querendo ingressar com o pedido de cidadania. Então, começando para situar vocês, a Corte Constitucional Italiana, ela recebeu 4 requerimentos de 4 tribunais diferentes questionando a legitimidade, a constitucionalidade da Lei de Cidadania número 91 de 1992, principalmente no seu artigo 1º, que é o artigo que fala que é italiano o filho de mãe ou pai cidadão italiano. Ou seja, do artigo que fala da transmissão automática da cidadania sem qualquer limite geracional. Vocês sabem que entrou em vigor recentemente o decreto, né, que ele foi convertido em lei limitando e dando várias regras ali para quem reside no exterior ou no exterior. É importante eu já esclarecer para vocês que essa decisão constitucional, ela não diz respeito a essa nova lei. Basicamente, o problema dessa lei de 91/92 que vem argumentado aqui é que a lei, ela não prevê um limite de gerações. Além de não ter um limite temporal, ela não tem um limite territorial, ela não tem um limite cultural, ou seja, essa lei ela é muito ampla e isso feriria alguns artigos constitucionais, inclusive europeus. Então, as principais teses foram: primeiro, a violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que é o artigo 3 da Constituição, que a gente inclusive está usando agora para contestar essa nova lei aí vinda com o decreto. Por quê? Porque ela permite que pessoas sem um vínculo efetivo com a Itália obtenham a cidadania apenas baseado no direito de sangue. Isso tiraria a característica do conceito de povo, de popolo, para a nação italiana. Outro argumento suscitado seria o fato de que essa cidadania, para, por exemplo, pessoas que residem no exterior, colocaria uma situação de disparidade com pessoas, por exemplo, que estão adquirindo a cidadania por matrimônio, visto que, por exemplo, para aquisição por matrimônio, a pessoa precisa comprovar conhecimento em língua, antecedentes criminais, então isso seria uma disparidade, teoricamente, de tratamento. O terceiro argumento é muito importante porque ele tem um viés internacional, e quando a gente fala de Itália, a gente precisa considerar porque ela está dentro da União Europeia, então ela se adequa à legislação europeia também. Nesse caso, o argumento é que tem violação do artigo 9 do Tratado da União Europeia e do artigo 117 da Constituição Italiana, porque pressupõe que existe um vínculo efetivo para que se tenha a atribuição da cidadania de um Estado-membro. Então, nesse caso, teria que ter a questão do vínculo para que isso realmente fosse legítimo. Bom, gente, agora vem um ponto importantíssimo, porque a Corte Constitucional, ela basicamente, desses pontos, ela declarou vários deles inadmissíveis e um especificamente infundado, que são conceitos jurídicos diferentes. Inicialmente, esclarecendo para vocês, quando a gente fala de inadmissibilidade, a gente fala que aquele argumento, ele não estava ancorado efetivamente na lei ou não poderia ser julgado pela corte por algum motivo, então ele vem refutado, mas do ponto de vista técnico-jurídico, ou seja, não se entra no mérito específico da questão de dizer que a lei é constitucional ou não é constitucional. Simplesmente se diz que aquele argumento não é admissível sob determinados aspectos e por determinados motivos. Já quando a gente fala que a corte decide por uma questão de fondatezza, nesse caso sim, a corte basicamente, diretamente e indiretamente, diz se uma norma é constitucional ou inconstitucional perante determinado artigo ou perante determinado princípio ou conceito. De uma forma muito resumida para vocês, a corte então ela declarou inadmissível declarar inconstitucionalidade da lei, onde diz que a cidadania é transmitida automaticamente sem limite de gerações, porque basicamente não tem nenhum fundamento sustentável o suficiente para que seja alegada essa inconstitucionalidade. Por exemplo, não é o fato de transmitir sem limites o direito de sangue que invalida essa transmissão, que invalida essa cidadania, por exemplo. Isso por si só não poderia ser o motivo. Até porque, por exemplo, se alega que deve ter um vínculo com a Itália, porque então não vem dada a oportunidade de se provar esse vínculo, por exemplo, né? Decidir que simplesmente pelo fato de não ter esse limite seja inconstitucional, isso seria agir de forma discricionária até no direito do interessado. Além disso, a questão de popolo italiano, por exemplo,
A própria Constituição, ela não coloca limites nem territoriais para definir o popolo. Então, também definir o popolo por alguém que nasce ou não nasce em solo italiano seria também muito limitado e vago. O outro ponto que a Corte declarou inadmissível, ou seja, que ela não poderia julgar o mérito, foi também o argumento sobre o aspecto europeu, porque efetivamente os argumentos trazidos que contrasta essa lei com a legislação europeia, eles não foram fortes o suficientes, não foram trazidas decisões suficientes para avaliar se efetivamente isso era contra o modelo europeu. Já com relação ao último ponto, que é a disparidade de tratamento entre um cidadão que adquire a cidadania sanguínea sem limite e, por exemplo, alguém que adquire a cidadania por matrimônio, a Corte sim se pronunciou, analisou o mérito e disse que realmente não é inconstitucional e não se aplica ao caso porque, lembrando, a cidadania sanguínea é um tipo de cidadania originária, ou seja, então é diferente do tipo, por exemplo, de uma cidadania adquirida pelo matrimônio. Alguns pontos importantes que a Corte Constitucional relembrou é o fato justamente, então, da cidadania ela ter essa natureza originária, ela não é adquirida, mas ela é reconhecida por consequência justamente do vínculo de filiação, do nascimento. Se trata, então, de um direito imprescritível, ou seja, não tem um prazo para requerer, e isso, inúmeras sentenças da cassação e sentenças ordinárias nesse sentido comprovando isso. Dito isso, significando que ela pode ser requerida a qualquer tempo, mediante a prova documental de que o vínculo de sangue existe. Outro ponto importante é que a Corte enfatizou que mesmo que a cidadania italiana seja um poder discricionário do legislador, ela ainda passa pelo controle constitucional. Ou seja, se a gente for fazer o paralelo com essa nova lei da cidadania, então a gente sabe que a Corte não está se colocando para trás para eventualmente julgar novas questões e, inclusive, as mesmas questões que foram declaradas inadmissíveis, eventualmente sobre outros argumentos. Além disso, mesmo que essa decisão ela tenha relação direta com essa nova lei, porque tem efetivamente, e inclusive foi trazido isso nos argumentos, a Corte ela esclareceu que nos casos que foram trazidos à Corte para aqueles julgamentos, eles se aplicavam à lei anterior, porque eles foram protocolados antes do dia 27. Então, nesse caso, eu reitero para vocês que a nova lei ela não foi objeto de exame de constitucionalidade da Corte. Bom, concluindo, gente, claro que essa decisão da Corte Constitucional ela é uma decisão muito importante, ela é uma decisão que vem mais uma vez validar o princípio do iuris sanguinis, né, que passa a transmissão sem limites geracionais e sem requerer, por exemplo, conhecimento de língua, sem requerer efetivamente o vínculo, mas é importante dizer para vocês que isso não quer dizer que essa lei ela vai ficar imutável e muito menos quer dizer que a nova lei que entrou em vigor, ela caiu automaticamente. Não. Agora nós vamos ter que aguardar os desdobramentos dessa nova lei, porque, novamente, o assunto vai ser trazido para a Corte Constitucional e, obviamente, nada impede que o Judiciário mude a legislação depois de forma legal. Esse foi só um resumo. Se você ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários, dá um like, compartilha isso para quem pode interessar. Eu vou deixar aqui no meu site uma publicação mais completa desses detalhes da interpretação da lei. Amanhã vocês já podem consultar e eu espero que esse conteúdo tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre o universo da cidadania italiana e continue me acompanhando aqui para continuar recebendo atualizações desse conteúdo.